Olá, tudo bem? Obrigado a todos os que têm assistido ao canal. Se você quiser, se inscreva, compartilhe. São mensagens pequenas, de fácil entendimento, para edificação de vidas e evangelização. Hoje iremos falar sobre a morte. Que Deus abençoe a todos os que têm abençoado este projeto, Momentos com Jesus. A nossa meditação hoje está no Salmo 103, 15 e 16. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Todo ser humano, cristão ou não cristão, está sujeito à morte. Porém, nas Escrituras Sagradas, encontramos 3 tipos de morte. Primeiro, morte física. Segundo, morte espiritual. E a terceira, chamada de a segunda morte ou morte eterna. A Bíblia muito fala sobre a morte, mas pouco revela o pós-morte. No Antigo Testamento, os homens associavam que vida longa era bênção de Deus condicionada à obediência. Deuteronômio 30, 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. 16. Pois hoje lhe ordeno que ame o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O livro de Salmos também contém promessas. Salmo 91, 16. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, irmãos, começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitos têm esse salmo como um amuleto, mas é o que habita. E para habitar na casa de Deus, tem que ter uma vida segundo a sua vontade. Então aí as promessas vêm em seguida. Vamos entrar na morte física. Ocorre quando a alma se separa do corpo, uma mudança do mundo visível para o invisível. Para algumas religiões, a morte é o fim de todas as coisas, não existindo nada depois da morte física. Para aqueles que professam a Cristo, a morte é encontrar-se com Cristo no paraíso. 2 Coríntios 5:8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, todo o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. O verdadeiro cristão, quer em vida ou em morte, é uma alegria para o seu Senhor. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte física não determina o fim da existência, mas estabelece uma mudança de estado, ou seja, do material para o espiritual. Jesus proporciona vida e vida em abundância. João 10, 10, parte B. 2 Timóteo 1, 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E por que servimos a Cristo, irmãos? É por riqueza? É por fama? É por glória própria? Não. O servimos porque só Ele tem palavras de vida eterna. João 6, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Morte espiritual. A morte espiritual foi a primeira e a mais importante. Teve a sua origem no Éden e passou a todos os seres humanos. Gênesis 2, 17.
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Entendemos que a morte espiritual acontece em virtude da desobediência à palavra de Deus. Não coma, se comer, certamente morrerás. Observe que o casal, Adão e Eva, desobedeceram e aceitaram a sugestão da serpente. Porém, continuaram vivos. Ali eles entenderam que estar nu trazia vergonha. O pecado pode ser agradável aos nossos olhos, mas traz um rompimento na comunhão com o Criador. Agora, Adão não desfrutava mais da companhia de Deus. Agora, o medo e a culpa tomaram ocasião. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Atenção! A desobediência à palavra de Deus trouxe separação entre Deus e o homem. Essa separação é a essência da morte espiritual. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe a oportunidade de nos aproximarmos novamente de Deus. Observe o filho pródigo. Lucas 15:24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O arrependimento traz em si consequências, o retorno a Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreve, Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Em Cristo Jesus, não só estamos livres do castigo eterno, como também fazemos parte da família de Deus. Morte eterna. Logo após a morte física, separação corpo e alma, existem dois caminhos. O primeiro, os que aceitaram o plano de Deus para a humanidade e a vida eterna. E o segundo, os que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, entram na segunda morte ou morte eterna. Entendemos que regeneração em Cristo é a cura para a morte espiritual. A ressurreição do corpo é a cura para a morte física, mas não haverá cura para aqueles que não aceitaram Cristo Jesus como Salvador. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:8. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, o Senhor Jesus tem solução para a morte. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.